de certa forma, e ver se a gente chega à conclusão desses conceitos acerca dessas éticas, né, conceitos esses que, de certa forma, nós já tentamos contornar na semana passada, né? E aí, tínhamos ficado, basicamente, naquela aula, dialogando acerca dessas ideias, né, desses principais conceitos, a partir das perguntas que eu coloquei para os meus alunos voluntários, né, e cada um do seu modo, cada um do seu jeito, trouxe alguns debates, né, algumas discussões em torno do que é viver bem. Depois eu vou dar a palavra para vocês para a gente ir ampliando a discussão. Mas vejam só, esse lance do viver bem, do que é efetivamente viver bem, do que é efetivamente a vida boa, a gente pode entender como sendo uma perseguição filosófica, né? Ou seja, a filosofia persegue esse conceito do viver bem desde Sócrates. Desde Sócrates é que nós temos na filosofia uma interrogação acerca do que é efetivamente viver bem. A ideia do conhece-te a ti mesmo como sendo um caminho para a vida boa, para o autoconhecimento e para o conhecimento da sociedade, para o conhecimento do mundo. Depois, se a gente passa por Platão, chegando a Aristóteles, nós vamos ter na filosofia de Aristóteles, sobretudo, esse questionamento do que é viver bem levado à sua radicalidade. A função da filosofia é ensinar a viver. E se nós temos nesses pensadores, em Aristóteles, sobretudo, uma relação entre filosofia e ética, eu posso dizer que a função da ética é levar o homem a viver bem. Aristóteles fala claramente isso lá na sua obra Ética Nicômaco. A função da ética é levar o homem a viver bem, a vida boa, levar o homem à felicidade. Né? Aquele conceito de eudaimonia que eu já analisei com vocês há 2 semanas atrás. Então, a vida boa, o viver bem, né, a busca pelo que é efetivamente viver bem, é um dos pontos principais da filosofia aristotélica, da ética aristotélica, e, de certa forma, é a grande pergunta das éticas helênicas: estoicismo, cinismo e epicurismo. Né? São éticas que vão colocar essa pergunta em torno do que é viver bem, do que é a vida boa. São éticas que vão nos ajudar a debater e discutir esses caminhos para o que é efetivamente viver bem. E aí, nas respostas que vocês deram na semana passada, né, boa parte de vocês, dos meus voluntários, falaram basicamente disso, do viver bem como estar bem consigo mesmo. E vocês estão corretos. Né? As éticas helênicas vão partir desse pressuposto também. Viver bem, ele começa quando nós estamos bem conosco mesmos. Por isso são éticas que vão falar muito da questão do autocontrole. Olha o termo que aparece na apostila aí, autarquia. Autarquia quer dizer o quê? O controle próprio, né? O autocontrole. A ataraxia, como a ideia do equilíbrio, né? O equilíbrio que eu tenho que ter nos meus atos, que eu tenho que ter nas minhas ações, que eu tenho que ter nas minhas vontades, né? A autarquia como sendo o equilíbrio, e a apatia como sendo essa ideia do não se perturbar diante de determinadas coisas, diante de determinadas situações. Percebem vocês esses 3 conceitos, como é que eles se unem? Autarquia, né, o comando de si, eu tenho controle dos meus desejos, eu tenho controle das minhas vontades. Ataraxia, que são posturas e comportamentos equilibrados, essa busca pelo equilíbrio, e a apatia, que é o famoso não estou nem aí. O famoso não estou nem aí. Pensa, jovens, aquele colega na sala, não tem? O Antônio, o Tarcísio, lembra daquele colega da sala? E o professor está explicando matéria, ele não está nem aí, tem outro planeta.
Isso é apatia. A gente costuma falar, nossa, o fulano está tão apático. O apático é aquele que não está muito preocupado, não está nem aí. Deixa rolar. Então, essas éticas, elas vão partir desses três conceitos para dizer assim, olha, viver bem, a vida boa, o viver bem efetivamente, está relacionado com essa ideia da autarquia, ou seja, o comando de si mesmo. Vocês falaram muito bem nas respostas de vocês na semana passada, olha, viver bem eu acho que é estar bem comigo mesmo, e é isso. Essa autarquia, né, o comando de si, o controle de si mesmo, o controle das suas emoções, o controle das suas vontades, o controle dos seus desejos. Então, a autarquia está ligada a esse autocontrole, a esse autocomando. Não é alguém de fora me controlando, não é a lei me controlando, não é a família me controlando, não é a religião me controlando, mas eu me controlo. É a minha consciência controlando a mim mesmo. É a minha razão controlando os meus instintos, controlando as minhas vontades, né? O comando de si mesmo. A ataraxia, como o equilíbrio que eu tenho que ter nos meus comportamentos e ações, e a apatia, como esse não se perturbar diante de infortúnios, diante de situações de infortúnio, de sofrimento, de dor, de violência. E aí o título da nossa aula, que eu tentei reunir todos esses conceitos, é viver bem nesses tempos de pandemia, nesses tempos de crise econômica, nesses tempos de convulsão social, de crise sanitária. Viver bem é uma arte. Viver bem é uma arte. Por que é uma arte? Porque é um exercício que você tem que fazer todos os dias, você tem que fazer isso diariamente. A ideia que a nossa convidada, a Fabiana, trouxe na semana passada, depois da morte do filho, é viver um dia após o outro. Hoje eu acordo, falo assim, vou viver o hoje, vou viver o agora. O famoso Carpe Diem, lá dos poetas Árcades, não é isso, meninos? Quem gosta de literatura aí? Tem alguém me ouvindo que gosta de literatura? Fernanda, você gosta de literatura? Risa. Alice, literatura, gosta, Alice? Tarcísio, Léo, né? O Carpe Diem, o viver o agora, né? O viver o hoje, viver um dia após o outro. De certa parte, a Fernanda diz que gosta, a Alice diz que gosta, né? Viver o hoje, viver o agora. Então, eu trouxe aqui 3 imagens do que é viver bem, do que pode ser encarado como vida boa. A primeira imagem, a pessoa acorda, eu faço isso todos os dias, gente. Ainda mais esses dias agora que estou acordando um pouquinho tarde, da varanda do meu quarto eu vejo o Monte Mochuara. Até postei uma foto ontem no Instagram que eu fiz aqui da varanda do meu quarto. Eu abro a janela, vejo o Monte Mochuara, né, aquela montanha maravilhosa. Eu dou aquela espreguiçada assim, abro a boca. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E ao deitar, ao dormir, eu faço a mesma coisa. Olho lá ao longe aquele feixe de luz, lá no fundão. Falo hoje, obrigado por hoje, porque eu consegui viver bem hoje. Então, essa espreguiçada aqui pode ser vida boa. Na segunda imagem, a ostentação. Uma imagem que eu pesquisei lá por ostentação no Google, foi uma das primeiras que apareceram, a imagem da ostentação. E depois, essa outra, agricultores felizes numa plantação, né, de hortaliças, provavelmente numa região interiorana, numa região de interior. Então, 3 imagens do que é viver bem. E se eu pedisse para cada um dos 28 que estão agora na sala, né, tem 28 na sala, não tem, gente? Tem 28 me ouvindo, não tem? Não só botaram o nome e fugiram, não, né? No final, eu vou fazer chamada. Igual a gente faz lá no Fundamental, brincadeira. Esses 28 que estão me ouvindo agora, se eu perguntar assim, o que é viver bem, cada um representa uma imagem que tem na cabeça de vida boa. E aí, essas imagens vocês falaram na semana passada. Eu gostei muito das respostas do Marcos, da Alice, Bernardo, João, Lucas, Risa, né? Todos vocês que falaram, falar nisso, cadê a Risa? Está quietinha aí? Todos vocês que falaram na semana passada associaram a vida boa com estar bem, de certa forma, consigo. Né? E esse estar bem, meninos,
os nossos filósofos aqui, que a gente está chamando de estoicos, epicuristas e cínicos, vão associar o viver bem justamente com isso que vocês falaram. É o comando de si, a autarquia, é o autocontrole, é a vida regrada, é a vida equilibrada, é o equilíbrio, a ataraxia. É o não se perturbar diante de situações de calamidade, de sofrimento, de dores, né? Vamos pensar a pandemia, a situação é essa que nós estamos vivendo. O não se perturbar diante disso, eles estão entendendo, então, como sendo ataraxia e apatia. A apostila de vocês traz uma história muito legal, eu gostaria de compartilhar. Quem está com a apostila? Eu te respondo já já, Fernanda. Tá, te respondo já já. É uma historinha muito legal que aparece aí na página 13 do Diógenes. O Diógenes foi um filósofo considerado cínico. Por que cínico? A gente acha que o cinismo é a falsidade, né? Nossa, Joãozinho hoje foi cínico com a Mariazinha. Joãozinho foi cínico com a Mariazinha. Ou seja, ele foi fingido, ele foi falso. E a gente acha que o cinismo é isso. Mas cinismo foi uma corrente filosófica que se desenvolveu lá na Grécia, logo depois de Aristóteles. Ali. A palavra cínico vem de um termo kinos. Kinos. Está escrito aí na apostila de vocês. A ideia da vida de cachorro, vida de cão. Kinon era um termo que os gregos davam para nomear cão, cachorro. Na página 13, segunda coluna, está dizendo assim. Os gregos utilizavam o termo kinon para nomear cachorro, vida de cão, vida de cachorro. E a gente hoje, né, antigamente, hoje não dá para falar isso, tem muitos cães que têm uma vida muito melhor do que qualquer um até. Nessa época em que faz aniversário para cachorro, né, estou questionando o valor, as pessoas que gostam de cãezinhos têm que cuidar mesmo, eu acho que tem que cuidar mesmo, tá? Mas há muito tempo atrás, a expressão vida de cachorro relacionava-se à vida regrada, aquela vida sofrida, com poucos recursos, aquela vida bem básica mesmo, só com o suficiente, morava mal, comia mal, vestia mal, trabalhava demais. Nossa, estou com uma vida de cão, uma vida de cão. Já ouviram essa expressão, Fernanda? Ouviu, Fernanda? Ouviu, Risa? Já ouviu, Alice, alguém dizer essa expressão? Vida de cão, vida de cachorro, para essa vida sofrida? Então, os cínicos, eles receberam esse nome justamente porque eles pregavam a vida simples. A vida simples. Né? Alice também não, vida de cão. Poxa, pergunta a Fernanda aí, Alice. Fernanda, sua mãe. É uma expressão que se usava muito no interior. Lá no interior de Marilândia, hoje, né, Fernanda, concordo, hoje essa associação está ligada à vida boa, né, pelas razões que eu falei. Hoje as pessoas que gostam de cãezinhos cuidam muito, e tem que cuidar mesmo. Mas, Alice, provavelmente lá no interior de Marilândia, aquela terra maravilhosa, linda, maravilhosa, a sua mãe deve ter ouvido lá de algum tio, de algum parente seu que ainda está lá, quando aquela vida está bem sofrida, saudade, né? Quando aquela vida está bem sofrida, com aquele sofrimento terrível. Nossa, minha vida está igual vida de cão, vida de cachorro essa minha. Tinha até um cantor antigo que cantava isso. Eu não sou cachorro, não, para viver tão humilhado. As sofrências de antigamente, né? Hoje é Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, esse povo que a gente escuta aí tomando refrigerante, né? Mas na nossa época de adolescente eu ouvia essas sofrências que falavam da vida sofrida, vida de cão, quando você tomava um belo par de chifre e tal. Ou seja, os cínicos derivam desse nome, vida de cachorro, vida de cão, vida de sofrimento. Justamente porque eles pregavam a vida simples. Ser feliz com o mínimo necessário. Ser feliz com pouco. Ser feliz apenas com o suficiente. E aí, tinha uma figura lá chamada Diógenes. Diógenes era um cara, eu imagino Diógenes hoje. Às vezes eu fico pensando assim, cara, esse cara era foda, cara. Perdoe o palavrão aí. Mas o cara era. Falei um palavrão. O cara era tenso. Ele ficava com uma lanterna procurando, assim como se alguém que estivesse procurando alguma coisa.
né? Ligava a lanterninha dele e ficava ali o tempo todo, procurando, 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 dias após dias. Um belo dia, alguém curioso falou assim, Diógenes, peraí, cara, o que você está procurando? Aí ele respondeu, estou vendo se em Atenas eu consigo achar um homem honesto. É a primeira história dele. Uma outra história que aparece na apostila, dizem que Alexandre o Grande, né, quando estava lá marchando pelas ruas de Atenas, de repente ele encontra um mendigo deitado lá próximo a uma rua, e ele se compadece daquele mendigo e ele vai lá oferecer ajuda. Só que ele para de frente para o cara, né, de frente para o cara, e ele pede um oficial seu, um soldado seu, para oferecer ajuda àquele mendigo. Porque o cara está no sofrimento danado, eu vou oferecer ajuda para esse mendigo. E aí, quando o oficial do Alexandre oferece ajuda, o que você precisa e tal, o Diógenes teria dito assim, eu só preciso que você saia da minha frente, porque você está me atrapalhando a contemplar o sol. Eu quero contemplar o sol e você está me atrapalhando. Então vaza da minha frente. Alexandre o Grande ficou lá encabulado com aquela fala, né? Foi embora. Diz a história, que tempos depois, quando perguntaram a Alexandre quem que ele gostaria de ter sido, ele fala, eu gostaria de ter sido aquele mendigo de Atenas. Então, ou seja, a vida simples, a vida boa, como sendo aí um valor pregado pelos estoicos. Aliás, pelos cínicos, né? Pelos cínicos. Ou seja, a vida regrada, a vida boa, a vida simples, ser feliz com o pouco, ser feliz com aquilo que é suficiente. E aí, jovem Fernanda, qual a diferença entre a autarquia e a ataraxia? Não é isso? Foi a sua pergunta. Qual a diferença entre a autarquia e a ataraxia? Na verdade, a diferença básica é que a autarquia é o controle de si, o comando de si mesmo, o equilíbrio seu consigo, com as suas emoções. E esse equilíbrio, esse comando de si, esse controle de si, ele é necessário para que você mantenha relacionamentos equilibrados. Vamos pensar assim, não numa diferença, mas numa especificidade. A autarquia é o comando em relação a mim, que é necessário para eu ter uma vida coletiva equilibrada, né? A ataraxia. Vocês já conviveram com pessoas desequilibradas? Com pessoas que não conseguem controlar os seus atos, que não conseguem controlar suas emoções? Né? Pessoa que por qualquer coisinha está esbravejando, está gritando, já, né? Pois é, ou seja, Pedro aqui está falando também que já, Fernanda, Guilherme, Danilo, ou seja, essas pessoas que não conseguem ter um relacionamento coletivo todo dia, né, Luísa? Ter um relacionamento coletivo, se elas não têm equilíbrio emocional para relacionar com os outros, vocês acham que internamente elas são equilibradas emocionalmente? Então podemos dizer assim, olha, se elas não conseguem ter comando nem delas mesmas, como é que elas vão ter equilíbrio nos relacionamentos coletivos, na vida coletiva? Então a autarquia, eu posso dizer assim, Fernanda, que ela é necessária para a ataraxia. O equilíbrio de si, o comando de si, o controle de si, dos seus atos, das suas emoções, eles são importantes para que você consiga ter relacionamentos equilibrados. Entende? Então, não vão tratá-las como sendo coisas diferentes, mas vão tratá-las como sendo complementares. Uma é complemento da outra, uma depende da outra. A ataraxia e a autarquia, elas são valores que vão se complementando dentro de relações. Né? Percebe nesses tempos que a gente está... Então, para ser ataraxia, tem que primeiro ter autarquia. De certa forma, sim, com certeza. Né? Para eu ser equilibrado com os outros, no primeiro momento, eu tenho que ser equilibrado comigo.
se eu não consigo equilibrar nem comigo mesmo, se eu não tenho controle das minhas emoções, dos meus atos, como é que eu vou ter relacionamentos equilibrados? Né? Eu acho que é basicamente aí que a gente pode caminhar para isso, tá? Então, o que eu preciso que vocês saibam nesse primeiro tópico sobre o cinismo? Essa historinha aí, de onde vem a palavra cinismo, né? De onde deriva a palavra cinismo, né? Eu acho que é importante só... mas por que cínico? Porque são filósofos cínicos. Porque eles mentiam? Porque eles fingiam? Porque eles enganavam? Não. Pelo amor de Naná, não. Filósofos cínicos porque eles pregavam a vida simples, pregavam a vida regrada, pregavam a vida com poucas coisas, né, com poucas posses, pregava aquela vida básica. Né? E aí nós associamos cinismo com vida de cão, que era uma expressão que se usava antigamente para falar da vida sofrida, quando você tinha uma vida com poucas posses, né, escassez de alimento, pobreza material mesmo, gente, nossa, que vida de cão, que vida sofrida. E os cínicos, eles então são essa corrente da filosofia, dentro da filosofia, que vai pregar a vida boa, viver bem, a partir da vida simples. Vamos pensar ontem, por exemplo, eu trocaria todo o dinheiro do mundo por um abraço na minha mãe, que eu não pude dar nessa situação de quarentena. Ela está lá no interior de Minas, eu estou aqui, não quis ir para não ficar, né? A gente fala tanto de isolamento social, etc. É interessante a gente praticar, não só falar, né? O trem da Vitória Minas não está circulando, está difícil o ônibus, etc, etc. Então eu fiquei em casa, trocaria todo o dinheiro do mundo por ter dado um abraço nela ontem. Para mim, ontem, o que era viver bem? Estar ao lado da pessoa que eu gosto, da pessoa que eu amo. O que é viver bem para quem está sofrendo? Que aquele sofrimento termine. O que é viver bem para um empresário? É que a sua empresa caminhe bem, né? O que é viver bem para um professor? O que é viver bem para um médico nessa situação de pandemia? Né? Ou seja, então o viver bem ele vai sendo colocado aí sobre várias perspectivas, sobre vários pontos de análise, tá? E todos vocês basicamente falaram na semana passada do viver bem como sendo a, a estar bem consigo mesmo, o controle de si mesmo, tá? O controle dos seus atos, o controle das suas emoções, o controle dos seus comportamentos, o domínio próprio, o não se perturbar diante de sofrimentos e de infortúnios, que às vezes a gente perde a cabeça assim por nada, né? O viver bem é esse não perder a cabeça, né? Esse autocontrole, esse equilíbrio que nós estamos chamando aí de autarquia e ataraxia. Fechado, gente? Até aqui tem dúvidas? Entendido, então, por que cínicos? Por que são filósofos cínicos? Não é porque mentiam, tá? Mas é porque pregavam a vida simples, pregavam a vida regrada, pregavam a vida tranquila e feliz, a ausência de sofrimento, né, a partir do autocontrole e do equilíbrio. A necessidade do equilíbrio e do autocontrole diante do sofrimento. Fechado? Agora vamos para a segunda questão que eu coloquei para vocês ontem. Ontem não, na semana passada, que eu pedi que vocês analisassem. Alice, está me ouvindo, Alice? Consegue ouvir? Se quiser ligar o microfone agora, pode ligar. Risa, consegue ouvir, Risa? Como é que você responderia, Risa, essa pergunta? Se quiser ligar seu microfone para eu falar. Alice também. Marcos, João Lucas. Cadê João Lucas? Cadê o Bernardo? Né? A Ana Clara, que me auxiliou também na semana passada. Se quiserem ligar o microfone para interagir aqui, o momento é oportuno, tá? Risa, vou começar com você. Como é? A gente discutiu... Não, essa aqui... tá. Obrigado, Risa. Essa que a gente discutiu aula passada. É a última. Oh, meu Deus. O professor está ficando doido já. 40 anos, né, gente? É a última, Risa. Obrigado. A última, então.
Que sentimentos essa situação de pandemia desperta em você? 40, Fernando. 40 já. Estou fazendo daqui uns dias. 40. Então fica essa aqui, ó. É a última que eu tinha colocado aí. Quem começa? Vamos lá. Valdeci colocou aqui no chat ansiedade. Obrigado, Yasmin. Valdeci colocou ansiedade. Né? Pessoas, se vocês virem e ouvirem falas do pessoal do campo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise sobre esse momento, todos eles vão ser unânimes em dizer que esses tempos têm gerado uma intensa ansiedade nas pessoas. Né? Intensa ansiedade. Então, Valdeci começa dizendo, olha, a ansiedade é o sentimento que eu mais convivo, que desperta em mim. O Antônio está colocando ali no chat a falta de liberdade. Sim, Antônio, concordo contigo. Uma coisa é você ficar em casa por escolha, por opção. Outra coisa é quando isso é colocado como regra, ou no mínimo como orientação. Então, a falta de liberdade, a sensação de ausência de liberdade, a sensação de você estar preso, né, na sua própria casa. Muito bem, Antônio. Yasmin Silveira, medo de morrer, ou pior, perder alguém que nós amamos. Tá, Yasmin? É um sentimento também que passa pela minha cabeça. Eu fico assim pensando, caraca, se depender hoje, nesse momento, do sistema de saúde, né, quer público ou privado, que o próprio sistema de saúde privado está sobrecarregado também. Então, o medo da morte ou da perda de alguém que você ama também é um sentimento terrível que se desperta em cada um de nós. A Luísa colocou o medo, né? Porém, aquele medo otimista, o medo com esperança. Muito bem, Luísa. O medo com esperança de que isso é uma fase, de que isso vai passar, de que esse momento vai passar. Fernanda, medo e ansiedade, né, Fernanda? Dois sentimentos que nós já falamos dele, que são sentimentos muito comuns a esse momento, né? Então, o medo, a ansiedade. Eu coloquei aqui na última imagem uma interrogação, parece que ela vai sendo enrolada por uma espécie de linha, porque assim, a gente não sabe exatamente onde isso vai parar, quando isso vai terminar, qual o grau de intensidade exatamente disso, a gente não sabe, tem muitas interrogações. Né? Então, esse eu coloquei mais pensando em mim mesmo. Né? O grande sentimento que, às vezes, é despertado em mim é esse sentimento da interrogação. Caramba, isso vai acabar quando? Né? Quando que isso vai terminar? Quando que isso vai ter um fim? Quando que a vida vai voltar à sua normalidade? Né? Olha ali, a Risa escreveu, medo, mas compaixão com as pessoas que estão passando por essa crise e também com os profissionais que estão trabalhando direto com o problema, né? Aqueles que estão lá na linha de frente. Né? A compaixão com quem está perdendo os seus entes queridos, a compaixão com quem está ali na linha de frente, diretamente lidando com o problema, né? A Risa destaca, é um sentimento que se desperta. Fernanda, crítica também, né? Uma crítica, a gente faz a nossa parte, mas infelizmente muitas pessoas estão levando na brincadeira, né? Estão lidando com isso de uma forma irresponsável, eu chamaria de irresponsabilidade, Fernanda. Então essa crítica, a Fernanda está dizendo, olha, um sentimento de crítica. O Marcos escreve de solidariedade, né, Marcos? Eu concordo contigo. É um momento de solidariedade. Fernanda faz um adendo ali. Também fui essa semana, eu precisei ir pegar meu óculos, né? Vocês viram que eu estou de óculos novo? Estava enxergando bolhufas, aí tive que ir ao médico fazer os exames, fui lá pegar. E, de certa forma, Fernanda, parecia uma micareta dentro da Expedito Garcia. Né? Parecia uma micareta mesmo. Gente na rua o tempo todo. É claro que muito sem máscara, né? Eu não vou julgar, assim como eu tive a necessidade de ir, eu imagino que as pessoas também devem ter as suas necessidades, né? E aí não cabe a nós fazer julgamento. Ah, fulano, por que você não está em casa, etc, etc. Eu precisei sair, né? Imagino que outras pessoas também têm as suas necessidades.
Mas aí ser um mínimo de responsabilidade, a utilização da máscara, de uma luva, quando possível, né? E muita gente sem esses recursos de proteção que foi orientado, né, Fernanda? Ah, Sandra, não fazer a nossa parte nos torna também responsável pelas mortes, né, pelas vidas que estão sendo ceifadas. Eu acho que cada um de nós, nesse momento, tem que ser uma responsabilidade coletiva, né? É uma responsabilidade coletiva. Eu não posso simplesmente ficar dentro da minha casa, fechar a minha porta e falar, tá, aqui dentro não ninguém entra, ou daqui de dentro ninguém sai, mas eu tenho que ter a minha parcela de responsabilidade com o todo da coisa, né? É uma responsabilidade coletiva. E não ser responsável nesse momento, de certa forma, vou usar uma expressão até um pouco forte, mas é sujar nossas mãos, tá? É sujar as nossas mãos. O não ser responsável nesse momento é sujar as nossas mãos, né? E o Sandra lembra a ideia dessa responsabilidade que eu tenho que ter de forma coletiva, não só pensar em mim mesmo, mas olhar um pouquinho para o todo. O Marcos falou da solidariedade, né? A Risa lembrou aí esse olhar de compaixão que a gente tem que ter em relação aos outros. Então, acho que são alguns dos possíveis sentimentos que despertam em nós a partir desse momento tão grave, desse momento tão triste que a nossa sociedade está passando, né? Então, o que eu quero destacar aqui, pessoas, para a gente atrelar isso ao conteúdo que a gente está entendendo como estoicismo e cinismo. O estoicismo é uma filosofia, né? O nome estoico, ele vem do termo chamado estoar. Vocês imaginam as grandes cidades, as cidades da época, né? Não posso chamar de grandes, elas tinham umas fortalezas, determinadas fortalezas. Dentro dessas cidades, elas ficavam dentro dessas fortalezas, muros altos, portas fortificadas, e tinham esses grandes portais por onde entravam e saíam as pessoas. E sempre nesses grandes portais ficavam pessoas vigiando, né? Principalmente à noite, para o invasor não entrar e etc. O termo estoico vem desse termo grego chamado stoa, que nós traduzimos por portal. Por que esses filósofos foram chamados de estoicos, então? Justamente porque eles ficavam nos portais dessas cidades, nas portas dessas cidades, ensinando. Eles eram sábios, eram homens muito sábios, e aí eles ficaram ali na porta da cidade ensinando sobre virtude, sobre valor, sobre ética, sobre esses conceitos que a gente está debatendo aqui. Você imagina, já que alguém usou o exemplo da Expedito Garcia, Expedito Garcia tem muito isso. Você está andando pela Expedito Garcia, né, em dias normais, e tem pessoas lá panfletando. Você sai lá com a bolsa cheia de panfleto, quando não tem lugar, né, para jogar no lixo, que nem sempre as cestas de lixo estão disponíveis, tá? Você chega em casa com a bolsa cheia de panfleto, não é verdade? Então, pega essa imagem. Imagina você lá na Grécia do século V, né, andando lá na Grécia do século V, e esses caras na porta das cidades, ensinando sobre valores, sobre virtudes, sobre moral, sobre conduta e etc, etc. E parte desses ensinamentos, a apostila de vocês colocou aqui, resumindo pelo conceito de autarquia e ataraxia. Fernanda, olha a sua pergunta aí na página 14, no segundo tópico, segundo parágrafo. Como é que a autarquia e a ataraxia elas vêm juntas? Elas não são categorias separadas, elas estão juntas. Ou seja, a vida contemplativa distante das influências e das paixões era a ideia que os estoicos apresentavam como vida boa. A vida contemplativa, a vida mais reflexiva, o não se perturbar diante de dores e de sofrimentos. E aí, esse não se perturbar não é um não se perturbar irresponsável.
A Sandra falou na intervenção dela agora há pouco. Olha, aparece aí página 14, no finalzinho da 14. Os estoicos defendiam o cosmopolitismo, ou seja, o reconhecimento universal do outro pela sua humanidade e não pelo seu pertencimento a esse ou aquele povo, a essa ou aquela cidade, como ocorriam na Grécia. Então, o estoicismo, ele vai dizer assim, olha, nós temos algo em comum. Qual é o algo em comum? A nossa humanidade. O elemento, o que unifica uma criança lá da Suécia com uma criança lá do Zimbábue? O que elas têm em comum? É a humanidade. As características econômicas, culturais, sociais, elas não anulam esse fato. Nós temos em comum a humanidade. E, de certa forma, nós somos responsáveis um pela humanidade do outro. Esse tempo de pandemia ele nos leva a pensar qual é a nossa parcela de responsabilidade frente ao outro também. Então, acho que é interessante a gente pensar por aí. Jovens, dentro disso, alguma pergunta? Alguma dúvida? Que eu tenho 2 minutinhos para a gente concluir. Alguma pergunta? Não, não. Então, o que eu quero que vocês visualizem aqui? São 2 filosofias, o estoicismo e o cinismo, são 2 filosofias que estão pregando a possibilidade da vida boa a partir do autocontrole, que nós chamamos de autarquia, do comando de si, que nós chamamos de autarquia, a partir de relações sociais e coletivas mais equilibradas, mais razoáveis, a mediania, o meio termo, que nós chamamos de ataraxia, e do não se perturbar diante dos infortúnios e dos sofrimentos, que nós chamamos de apatia. Ou seja, não se perturbar diante daquilo que você não pode mudar, diante daquilo que você não pode alterar. E, acima de tudo, desenvolver essa experiência de responsabilidade coletiva, que foi chamada aqui no final de cosmopolitismo. Grifem essa palavra, quem está acompanhando na apostila, página 14, no segundo parágrafo, o terceiro parágrafo aí, lá no finalzinho do terceiro. Essa ideia do cosmopolitismo que, de certa forma, desenvolve em nós uma espécie de responsabilidade coletiva. Eu sou responsável também pela humanidade do outro. Eu sou responsável também pelo outro. Isso desperta em nós, eu acho que uma ética mais universal. Uma ética em que, a partir de mim, da mudança dos meus hábitos, da mudança dos meus valores, da compreensão de mim mesmo, do controle de mim, eu desenvolver uma postura, de certa forma, mais coletiva, preocupando com o outro, não se desesperando frente àquilo que eu não posso mudar, frente àquilo que eu não posso alterar, atuando naquilo que eu posso e não se desesperando com aquilo que eu não posso. Esses conceitos que a gente chamou de autarquia, ataraxia e apatia. Controle de si, comando de si, autarquia. Relações e posturas mais equilibradas no convívio social, ataraxia. E o não se perturbar diante de sofrimentos e infortúnios, nós chamamos de apatia. Fechado? Tenham todos um lindo dia, tenham todos uma linda semana. E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o conceito de felicidade em Epicuro, que é o último tópico dessas éticas aí, tá? Até!